Eu estou no IPQ há 10 anos, né? Em relação ao ambulatório especificamente, eu tenho atuado desde o início mais junto aos idosos, né? E comecei a trabalhar no ambulatório geral faz uns 3 anos, né? Eu tenho 25 anos de formada como terapeuta ocupacional. Já estou começando a ficar mais confortável em revelar esse número. Até os 20 anos de formado isso me chocava, agora nem tanto. O meu primeiro trabalho, né, foi dentro de um hospital psiquiátrico. Ainda existia naquela época e eu durei um mês lá, porque eu não aguentei. Trabalhei numa enfermaria psiquiátrica no hospital geral. Nesse meio tempo, em hospital infantil. Depois fui trabalhar no centro de referência do idoso, que aí tem um formato de ambulatório de especialidades voltado para os idosos, lá em São Miguel Paulista. Lá eu fiquei, acho que, coisa de uns 10 anos também, por aí, um pouco menos. E lá também junto com o centro de convivência. Então, todo esse trabalho aí na rede, né, faz com que a gente ganhe um encantamento sobre a importância dessa inserção, né, da terapia ocupacional na atenção dentro do território, né? Legal. E aí, de uma certa forma, acho que o seu percurso também é um percurso eclético, né? Bastante. Conta. Na atenção básica já trabalhei em NASF, já trabalhei em CAPES. Nos ambulatórios só trabalhei dentro do IPQ, realmente. Em hospitais eu trabalhei no IPQ e em outros lugares. Eu acho que a gente pode aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento sobre o ambulatório e como ele faz parte dentro dessa rede. Eu acho que com os nossos conhecimentos, eu acho que eu posso contribuir um pouquinho também, tanto na parte hospitalar, quanto na parte de atenção básica, que eu também vou questionar um pouquinho os ambulatórios, já que eu também vou defender a parte da atenção básica. Uhum. Eu acho que a Que é gente podia, fundamental. Paty. Eu também estou no IPQ há quase 12 anos já de IPQ. Na Uhum. atenção básica, tenho alguns anos já de experiência. Em ambulatório, desde que eu estou no IPQ. Acho que a gente podia Uhum. começar, Paty, a falar o que são os ambulatórios, que eu acho que muitas Uhum. vezes as pessoas desconhecem os ambulatórios dentro da rede de saúde mental. Muitas vezes a gente, na rede, na atenção básica mesmo, a gente se esquece desses recursos e fica pensando só na gente na atenção básica ou só na gente no hospital. E esquece que a gente tem outros equipamentos que estão para contribuir e apoiar nossa assistência. Aqui é um nível de assistência desafiante, eu acredito, né? Porque você tem a necessidade de profissionais capacitados dentro da sua especialidade. A formação generalista dentro da própria terapia ocupacional é uma questão, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Porque Sim. existe um olhar, né, dentro daquele percurso que eu falei. Quando eu cheguei no hospital pediátrico, na entrevista, a recrutadora do RH falou: mas você está vindo de uma enfermaria de psiquiatria, o que você vem fazendo no hospital infantil? Eu sou TO. Eu trabalho com atividade humana e é isso que eu faço. Porém, existem formas e formas da gente trabalhar com essa atividade. E aí, cada situação ela vai requerer, né, uma maneira de trabalhar com isso. E acho que no ambulatório a gente pode dar conta disso, né, de trabalhar com características da pessoa que tem as questões de saúde mental, que tem prejuízos cognitivos, que tem vulnerabilidades sociais, que tem... é uma palavra horrorosa de falar, mas a gente não pode negar que tem incapacidades cognitivas relacionadas ao quadro, né? E que não é uma necessidade de normalizar a pessoa, mas sim de fazer com que ela possa atingir o melhor potencial dela, dentro das condições dela, com o melhor potencial de qualidade de vida, de inserção em mercado de trabalho, com condições reais.
né? E para isso é preciso investimento, né? São situações complexas, né? Você pega, vou de novo falar do Alzheimer, né? Mas você pega uma pessoa que está com Alzheimer, ela não é sozinha, não é uma questão neurológica apenas. Sim. Ela é um impacto na qualidade de vida, na saúde financeira da família. Como que você vai lidar com o estresse do cuidador? Então, é necessário que haja programas, que haja intervenções voltadas para essas situações específicas, né? Então, assim, existem, acho que, desafios aí para serem pensados, né? Sim. Não sei como que é a sua experiência nisso, como que você vivencia, mas acredito. Perfeito. Acho que é importante a gente dizer que o ambulatório veio para apoiar a rede, tá para apoiar a rede de atenção, tanto as internações quanto o CAPS. Muitas vezes a gente vê o ambulatório se especializando cada vez mais e dando apoio àquelas comorbidades que muitas vezes a gente precisa de um cuidado diferenciado, que a gente não consegue atingir ou numa internação geral ou num CAPS. Quando é algo muito específico, tipo um transtorno alimentar que precisa de um ambulatório especializado, um transtorno de personalidade. Quando a gente pensa em transtorno mental, é legal a gente pensar em todas as especialidades que compreendem ele e o quanto os ambulatórios especializados estão para apoiar nessa assistência. É legal a gente dizer que os nossos ambulatórios também têm essa função, né? De preparar os nossos pacientes que saíram de uma internação e que vão para a rede. A gente tem o objetivo de prepará-los para este novo momento, essa nova forma de cuidado, que é muito valorizada pela gente. Eu não lembro se a Paty comentou, ela é chefe dos ambulatórios de terapia ocupacional do PQ. Então, é importante que ela apresente os programas para a gente. Bom, por falar em desafios, né? Tem toda aí uma parte estrutural, né? Que a gente, quando é terapeuta ocupacional numa instituição, a gente não está só voltado para assistência, né? Ainda mais numa instituição como o IPQ, no instituto, né? Como o IPQ, que você tem a demanda também pelo ensino e pela pesquisa, né? A gente tem essas 3 missões no serviço, né? Então, o nosso ambulatório ele é estruturado pensando em oferecer uma assistência aos pacientes dos ambulatórios do IPQ. Então, a gente recebe encaminhamento desses pacientes, tanto da equipe médica quanto da equipe multiprofissional. Porém, a característica que a gente funciona com os pacientes que estão já dentro do IPQ. E os programas, né, de atendimento que a gente vai desenhando, eles começam, o ponto de partida é a avaliação cognitiva funcional. Né? A gente vai pensar em termos da funcionalidade, do desempenho e do que a doença está impactando no cotidiano, na possibilidade de reinserção daquela pessoa. Então, a partir disso, dessa avaliação, nós vamos desenhar de forma personalizada qual a intervenção que esse paciente ele vai receber, pensando nos interesses e na realidade, naquilo que faz parte realmente dos projetos que aquela pessoa e a família, as condições de vida que ela vai ter, né? Eu acho que você pode falar muito bem. Você tem um programa lindo, que é o de consultoria, que eu quero que você fale um pouquinho. Mas a gente pode exemplificar assim, alguns programas, né, que vão trabalhar com atividades da vida diária, programas que vão trabalhar com a possibilidade de fazer uma atividade de culinária, para virar MasterChef, por exemplo. Não, para a pessoa poder ser autossuficiente na sua rotina diária, para ela ser capaz de gerir a sua própria vida dentro das suas possibilidades. Ter a maior autonomia e independência possível, liberdade de escolha, ela não precisa cozinhar. Eu sou uma terapeuta que sou a favor do delivery também. Então, é a realidade da pessoa que vai entrar nessa situação.
Programas que vão trabalhar com o manejo de dinheiro, com as atividades domésticas, como a pessoa está se organizando, se planejando. A gente tem um método que foi validado por uma das nossas CEOs do serviço, não por acaso a nossa diretora, Adriana, que é o método Hoje, que trabalha com planejamento de funções executivas, que é uma outra história que poderá ser falada em próximas lives. A gente tem o método TAP, que trabalha com cuidadores, voltado para pacientes com sintomas comportamentais, síndromes demenciais. A gente tem trabalhado com avaliações dentro de perspectivas de fazer a validação dos instrumentos para embasar esses programas, né? Muito legal. E lembrando que as equipes que a gente atua são completas, dos mais diferentes profissionais e não necessariamente profissionais da saúde. Temos Sim. filósofos, temos outras áreas também que completam a nossa atuação. Porque a gente não pode falar de um tratamento em saúde mental sem instrumentalizar a família, que é quem efetivamente vai estar no cotidiano, lidando com a situação. Ela é parceira e ela também precisa do suporte, né? Então a gente também tem meios de ajudar, né? É um grupo de terapeutas ocupacionais que, além da assistência, também estamos na pesquisa e no ensino. Neste momento, a gente está se dedicando ao estudo da abolição, está se dedicando também aos estudos dos estigmas, dos transtornos mentais e a relação com os comportamentos sexuais de risco. Nós temos alguns instrumentos validados no serviço. A Patrícia Buchain fez a validação do FPT, que é uma avaliação de funcionalidade que faz o estudo das funções executivas do paciente. Eu fiz o RTE, que também trabalha com a funcionalidade dentro de ocupações, e aí você já está usando no seu trabalho de mestrado, me dando essa honra. Está excelente, né? Contribuindo bastante. Então, assim, a gente tem uma produção crescente, né? Agora com a ideia de trabalhar com a abolição, de colocar isso no ambulatório, de poder usar isso junto com os instrumentos de avaliação e poder fazer relações. Alexandre, que vem desenvolvendo, né, a pesquisa também de avaliação funcional de idosos com síndrome de Down, que vem acrescentar os instrumentos que o serviço tem conhecimento e que tem prática. Procurar enriquecer a nossa prática com as evidências, embora eu gosto de falar, eu citei já para várias pessoas, vai ficar agora registrado aqui, que uma das maiores evidências de eficácia de tratamento que eu já vi foi o paciente seu, que eu encaminhei depois da avaliação para o seu grupo, e a mãe dele me parou no corredor, me deu um abraço, agradeceu, cheia de lágrimas nos olhos, de eu ter encaminhado para o seu grupo. E aí, assim, quem não chora numa hora dessa? Aí já estava eu lá com as lagriminhas também, né? Porque essa é a principal evidência do sucesso de uma intervenção, que a gente põe todo o nosso coração, né? Eu acho que muitas vezes o que talvez quem veja de fora na terapia ocupacional tem um pouco de dificuldade de perceber, não passa por uma sensibilidade mística especial que nós tenhamos, passa por conhecimento e técnica, né? Nós somos treinadas desde o primeiro dia de faculdade, através de disciplinas desde neurologia, ortopedia, anatomia, fisiologia, desde as básicas, bioquímica, antropologia, que eu nem entendia porque a gente tinha e super entendo hoje, né? Porque que a gente tem tudo isso compõe a ação humana, né? Que é multidimensional. Então, e aí? Né? É isso, né? Essa é a maior evidência, só que a gente precisa traduzir isso em dados. Não tem como não. As nossas técnicas estão para fazer aquele pedido acontecer. A gente não exclui o desejo. Lembrando,